Realmente chegou ao fim o sonho de muitos brasileiros que queriam vir morar em Portugal. Nesse último mês nós tivemos aí a notícia da revogação dos artigos 88 e 89, que era para legalização de pessoas que chegavam como turistas aqui em Portugal. E muitas pessoas entraram em desespero, porque tem muita gente aqui em Portugal que ainda não conseguiu se legalizar, não tiveram a oportunidade de fazer a manifestação de interesse. E literalmente do dia para noite o governo acabou com essa possibilidade. Depois da vinheta eu vou tentar trazer luz para vocês, não como um jurista, não como um advogado, mas como um comunicador. Eu tenho a obrigação de dizer para vocês que o sonho ainda não acabou. Podem ter opções aí viáveis para você ainda em Portugal se legalizar, mas de preferência, depois da vinheta, fica com a gente que eu vou contar tudo para vocês. Não sai daí. Fala família, tudo bem com vocês? Chagueiras na área para mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Se não conhece, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque nós já estamos trazendo aqui nos últimos 7 anos, 6, 7 anos aí, mais de 800 vídeos de puro conteúdo gratuito para você, então se inscreve no canal. Vídeo de hoje eu quero atualizar vocês quanto às alterações das leis aqui em Portugal, né? A gente tem falado aí nos últimos 8 anos que nós moramos aqui, nas nossas redes sociais, tanto aqui quanto lá no Instagram, @casalbuscapé. Segue a gente lá e também no TikTok tem alguns conteúdos que a gente solta lá também, fica ligado. No último mês a gente teve uma péssima notícia aí, né? Com a entrada do novo governo, ele já vinha prometendo, o governo de centro-direita, vamos colocar assim, ou de direita, né? Já estava prometendo que iam ter grandes modificações nas leis de imigração, né? Eles não concordavam com o que a esquerda fazia enquanto estavam no governo. O Antônio Costa saiu e acabou sobrando aí pro Luís Montenegro ter as péssimas ideias aí, né? Para alguns, para a grande maioria. Mas realmente eu posso alertar vocês aqui que a situação de imigração em Portugal já estava chegando num ponto assim que realmente alguma coisa precisava ser feita. A gente compartilha muito lá no nosso Instagram, não que a gente seja muito extremista, mas a gente observa que realmente as coisas têm mudado. Por onde a gente tem ido em Portugal, o perfil de imigrante tem mudado bastante, tá? Mas essas alterações vieram aí e abalaram toda Portugal e muita parte do Brasil aí, porque tem muita gente do Brasil ainda que sonha, que segue a gente inclusive aqui, que sonha em vir para Portugal. Não só Brasil, mas outros países membros da CPLP. A gente consegue ver aqui nas estatísticas do YouTube que tem muita gente que não é brasileiro, que também segue a gente, que se encaixa também no que a gente tá falando aqui, por ser um país membro da CPLP, por ter a língua portuguesa como língua materna. Então serve para vocês também esse vídeo com a revogação dos artigos 88 e 89. Para você que não entende aí, o artigo 88, por exemplo, era um artigo que permitia alguém que chegasse como turista em Portugal, tivesse acesso a um contrato de trabalho. Através desse contrato ele aplicava pro artigo 88, fazia manifestação de interesse e se legalizava, pegava autorização de residência em Portugal. Artigo 89 era a mesma coisa, só que com recibos verdes, que é como se fosse o MEI do Brasil, vamos colocar assim. Se legalizava também. Esses dois artigos eles foram extintos, tá? Eles foram revogados, não existem mais e, consequentemente, a possibilidade de pessoas que estavam em Portugal, ou aquelas pessoas que queriam vir para Portugal, fazerem, aplicarem para uma manifestação de interesse, né, que seria ali um pedido formal ao governo português, ao país, que você queria ficar em Portugal, que você tinha como se manter, tinha um trabalho, essa opção já não existe mais, né? Literalmente do dia para noite, à tarde teve o pronunciamento do ministro e do primeiro-ministro, e à noite a manifestação de interesse já não era mais possível de ser feita. Infelizmente, pessoas que já estavam em Portugal há alguns meses, que comeram pança, né, como a gente dizia na infância, que não tiveram oportunidade de fazer a manifestação de interesse, ficaram em desespero, porque pensaram, meu Deus, eu tava pensando em aplicar a manifestação de interesse, ou já tinha feito a manifestação de interesse, mas não tinha subido os documentos. Essas pessoas realmente entraram em desespero. A gente soltou lá no nosso Instagram, inclusive fizemos uma live com o Dr. Arnaldo, que é o nosso advogado, falando sobre outras possibilidades possíveis. Sim, pessoas, existem outras possibilidades de se legalizar em Portugal para quem tá aqui, além do artigo 88, além do artigo 89. E nesse vídeo eu quero falar sobre algumas delas para vocês, simplesmente para dar uma luz, tá? Como eu falei, eu não sou advogado, não sou jurista, não atuo na área. Eu sou apenas um comunicador, uma pessoa formada em comunicação que tá aqui para te dizer que existe uma possibilidade. Depois desse vídeo aqui, você pode chegar pro seu advogado lá e falar, olha, eu vi o Thiago lá do Casal Buscapé falando sobre esse artigo. Tem como? Ele vai dizer para você se é seu caso, se aplica ou não se aplica. Além de todas as formas para os brasileiros que ainda estão no Brasil virem para Portugal. No caso, já vi com visto, né? Existem grandes possibilidades. A maior delas é o visto de procura de trabalho, o visto de estudante, o visto D2 que é para empreendedor, o visto D7 que é para aposentado. Então existem várias formas e eu vou dizer para vocês algumas delas aqui para te dar uma luz relacionada à sua vinda para Portugal ou à sua legalização aqui já em Portugal. Bom, vamos lá. A princípio, para o pessoal que já está em Portugal, e a gente conversou na live também com o Dr. Arnaldo e tem falado sempre com os advogados influentes aqui em Portugal sobre a possibilidade da residência da CPLP. Existe lá dentro do site da própria AIMA um cadeadinho em uma das opções de legalização que seria
algo voltado à autorização de residência da CPLP. Esse cadeado ainda está fechado e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar dessa forma, mas já existem alguns advogados influentes aqui em Portugal se movimentando, fazendo listas de assinaturas, né, no caso, petições para que esse cadeado seja destravado, porque infelizmente 2 artigos da lei de legalização foram revogados e acabou tendo uma perda muito grande para os imigrantes aqui em Portugal, e essa perda necessariamente ela tem que ser reposta de alguma maneira, tá? Então já existem petições rolando aí, né, não por baixo dos panos, mas na rede social aí, para que as pessoas assinem e que isso seja levado ao parlamento para votação e que o presidente realmente e o primeiro-ministro realmente abram os olhos para essa questão, que os imigrantes foram prejudicados, eles precisam de certa forma ser ressarcidos aí, eles não podem ser prejudicados pela incapacidade que a própria AIMA tem de atender as demandas, tá? Existem aí pelo menos mais de 400 mil processos aí para serem analisados, e a AIMA, ela diz, né, o primeiro-ministro ou o ministro da presidência, que a manifestação de interesse seria suspensa até, ou pelo menos, até que esses atendimentos fossem feitos e que essas demandas de 400 mil pessoas fossem atendidas. E assim, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. Essa é a pergunta que não quer calar. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já soltou pronunciamento aí falando que queria que a manifestação de interesse caísse realmente, até porque ele sancionou, ele assinou, deu a canetada lá, mas ele queria que isso fosse temporário. Ele queria que isso fosse temporário até essas 400 mil pessoas serem atendidas. A questão toda é que o primeiro-ministro não quer algo muito bem perto disso. Ele quer que seja definitivo e que realmente a lei de legalização, de imigração, etc., ela seja alterada realmente. A gente vai ver quem é que vai ganhar essa queda de braço aí, esse puxa-corda de um lado, puxa-corda de outro, entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas existem algumas outras opções, tipo o artigo 87, por exemplo, que é o artigo para autorização de residência da CPLP. A gente está aguardando ainda maiores informações, mas esse é um artigo possível. Procure o seu advogado e pergunta a ele como é que você pode se adequar a esse artigo, tá? E vamos ver outras opções. Dentro dessas opções de artigos aí, tem o artigo 89, que é um artigo para startup, né? Você que já está em Portugal, que ainda não tem a sua autorização de residência e quer se legalizar pelo artigo 89, basicamente, se você tiver uma boa ideia, uma ideia que se encaixa ali dentro dos requisitos que o governo exige, né? Você tem a opção de abrir uma startup em Portugal, que seria uma empresa iniciante que tem, geralmente na área tecnológica, né? Eles têm muita saída, muita aceitação, seria através do artigo 89. Você que tem uma grande ideia, principalmente na área tecnológica, aí pode ser que você se encaixe nesse tipo de artigo, tá? Lembrando que isso não é um visto, isso é indicado para pessoas que já estejam em Portugal. Se você ainda está no Brasil, você vai aplicar por um visto para entrar em Portugal e ter acesso à sua autorização de residência. Agora, você que está em Portugal, que não deu tempo de fazer a manifestação de interesse, você pode tentar aplicar pro artigo 89, que seria aí de startup. Então, procure com o seu advogado saber aí quais são os detalhes e se você se encaixa para esse ou para algum outro visto. Uma outra opção muito legal é o artigo 90. O artigo 90 é muito flexível, tá? Ele serve para profissionais altamente qualificados, principalmente profissionais aí que trabalham com programação. Ele se encaixa também para o Tech Visa, que é um visto especializado para pessoas da área de TI, né, de tecnologia da informação. Esse artigo 90, além de também para Tech Visa, né, para pessoas da área de TI, ele serve para docentes e professores e também pessoas que atuam na área cultural. A autorização de residência é bastante flexível, porque ela se encaixa em diversas vertentes aí. Uma outra opção é o artigo 91. O artigo 91 também é um artigo muito bom. Esse artigo 91, por exemplo, é para pessoas que queiram fazer um curso superior, né? Você que está em Portugal e quer fazer uma faculdade, um ensino superior, também tem como, tá? É através desse artigo 91. É uma opção também para você que está em Portugal e não deu tempo de fazer a manifestação de interesse. Uma opção que eu gosto muito de falar também é o artigo 92. O artigo 92 também tem uma flexibilidade voltada para o lado estudantil. Ele é um visto que é muito aplicado para estudantes ali que estão no secundário, né? A partir do 7º ano ali. Geralmente crianças ali, adolescentes, no caso de 12 a 18 anos que estão no secundário, eles conseguem se regularizar através do artigo 92. Esse artigo 92 também serve para cursos para pessoas adultas, né? Profissional e técnico aí. Você que estuda o profissional e técnico também pode ser aplicado o artigo 92. Então você que está em Portugal não conseguiu fazer a manifestação de interesse, pode tentar aplicar aí fazendo um curso técnico, se eu não me engano que tem duração acima de 12 meses, né? No caso, técnico e profissional. Pode ser um curso técnico ou profissional. Também se aplica o artigo 92. São outras opções que você vai ver com o seu advogado aí, pô, eu me aplico, eu consigo fazer isso, consigo fazer uma matrícula, etc. É só visualizar aí, pesquisar direitinho, que com certeza você vai conseguir. E tem a opção também do artigo 122K, que aqui em Portugal chama capa, né? O artigo 122K, por exemplo, é o artigo que geralmente regulariza um dos pais de uma criança europeia ou uma criança que tá legal em Portugal, né? Por exemplo, o artigo 92 geralmente regulariza um filho adolescente e a partir do filho adolescente é o 122K que legaliza um dos pais. Consequentemente, um dos pais legalizado consegue trabalhar e consegue
reagrupar o restante da família. Essa é uma opção que pessoas que estão em Portugal muitas vezes não conhecem, né? A gente até fez uma entrevista, tem um vídeo aqui com a família Gurgel, do canal Gurgel Sem Fronteiras, que ele, o Paulo, conseguiu se regularizar através da filha adolescente, regularizar toda a família ali em tempo recorde, né? No caso deles ali, de 5 a 8 meses, estava todo mundo já regularizado através do artigo 92, que regularizou a filha adolescente, e o 122, que regularizou um dos pais e depois reagrupa todo o restante da família. Então tem muitas opções, tá? Esses aqui são os que eu lembrei de cabeça, os que eu tinha anotado aqui, mas provavelmente o seu advogado vai conseguir te dar muito mais opções. Além dessas opções, para as pessoas que estão em Portugal, que não conseguiram se regularizar, ainda tem a questão das pessoas que estão no Brasil. Gente, vir como turista não é mais uma opção, principalmente para aquelas pessoas que queriam se regularizar pelo artigo 88 e 89. Mas existem algumas opções de visto que se encaixam para vocês também. Uma consulta com o advogado é muito importante, tá? Nesse caso, né? Porque eu não sou competente para tal. Tô aqui para dar uma luz para vocês, tá? Uma opção, por exemplo, é o visto de procura de trabalho, que eu já falei aqui, que a barreira de entrada é muito pequena, os requisitos para aplicação são muito baixos, são muito simples, né, na verdade. Você precisa aí, em suma, apresentar aí, no caso, 3 salários mínimos portugueses, que seria aí algo em torno de 820 euros por mês. Então, você pega 820 euros e multiplica por 3, dá 2.400, quase 2.500 euros aí aproximadamente, o que vai dar mais ou menos aí 13.500 reais. É o valor que você precisa para aplicar pro visto de procura de trabalho, tá? 13.500 reais. Aí você vai me falar, pô, Thiago, mas 13.500 reais é muito dinheiro. 2.500 euros é muito dinheiro. Gente, falando sério, se você tá pensando em vir para Portugal com menos que esse valor, você tá fazendo tudo errado. Se você não tem, no mínimo, 13.000, 15.000 reais para vir para Portugal, não venha, porque você vai passar mal. Você vai passar necessidade. Porque esse valor de 2.500 reais, por exemplo, pode ser o valor provavelmente que você vai pagar aí para alugar um apartamento. O senhorio, o dono do apartamento, vai te pedir aí pelo menos 2 rendas, 3 rendas e mais alguns calções. Seu dinheiro, esses 2.500 euros, pode ir aí no primeiro mês sem choro nem vela, sem nem forçar muito. Então é importante que vocês tenham essa noção. Não venham com pouco dinheiro para cá. Eu provavelmente vou fazer um vídeo mais pra frente aí falando o valor ideal. Já fiz vídeos desses, mas como o salário mudou, a gente tem que atualizar os vídeos aqui do canal também. Isso vai ser muito importante para vocês. Mas, se você tá pensando em vir com menos de 15.000 reais para Portugal, isso traduzido em euro, que vai dar mais ou menos aí cerca de 3.000 euros, é pouco. E lembrando, esse é o valor que você tem que comprovar pro visto de procura de trabalho, você só precisa comprovar ele em conta. Você não vai pagar esse dinheiro para ninguém, não. Esse dinheiro vai ficar livre para depois você trazer para Portugal. O governo português só quer que você tenha como comprovar que você tem essa grana para poder se manter aqui. Além disso, você tem que comprovar a hospedagem pelos 4 meses iniciais ali, pelos 120 dias, e também, em alguns casos, o seguro viagem. Em outros casos, o PB4 serve, mas na maioria dos casos, o seguro viagem é necessário. Além de uma passagem de volta. E quanto ao visto de procura de trabalho, nós do Casal Buscapé, juntamente com o Buscavoos, em parceria com o nosso corpo jurídico, a gente consegue te ajudar em toda essa coisa aí, tá? No caso, a gente tem consultores ali, tem o nosso corpo jurídico que vai te ajudar pessoalmente a fazer o seu visto, aplicar para o seu visto, a tirar as dúvidas, preencher formulário. A gente tem uma equipe muito bem estruturada para poder te ajudar com isso, para fazer com que você venha para Portugal da forma mais legal possível com o visto de procura de trabalho, tá? Essa é a novidade que eu tô avisando para vocês aqui agora. Além das passagens aéreas, além de toda a consultoria de viagem, a gente tá mais com essa equipe jurídica aí pronta para te atender no seu visto de procura de trabalho e na aplicação até a sua chegada em Portugal. Daqui a pouco a gente vai buscar você no aeroporto também, tem todo um pacote para te oferecer para você chegar da melhor maneira possível aqui em Portugal, tá? Então, basicamente eram essas as luzes. Eu queria trazer luz para as pessoas que realmente achavam que não tinha mais como, que o sonho acabou. Não, o sonho não acabou. Ainda dá para você vir para Portugal. É só se preparar, é só se estruturar que dá certo, que você consegue, tá bem? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Papel e caneta na mão, anota tudo. Se não deu tempo, volta lá, vê as possibilidades ali do artigo 87, do 89, do 90, 91, 92, do 122K. Fica ligado, procura o seu advogado aí, o advogado que estiver mais próximo de você. Se não tiver advogado, chama a gente lá no Instagram que a gente indica nossos advogados também pra vocês, porque provavelmente vocês vão ter um ótimo suporte aí. Beleza, meu povo? O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Tem que ir pra casa, tá ficando frio aqui, o Santiago tá ali mamando. Vamos embora, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera! Tchau! Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby.